Olá, bem-vindos ao quadro. Agora vamos começar a falar sobre o sistema excretor. Mas antes de entrar no sistema, quero falar um pouquinho sobre excretas nitrogenadas. Durante o metabolismo das células, ocorre a produção de excretas. Os excretas são compostos que normalmente não apresentam utilidade para o organismo e devem ser eliminados. E uma importante classe de excretas são as excretas nitrogenadas, que são compostos químicos que têm na sua constituição o nitrogênio. E essas excretas nitrogenadas podem variar de acordo com o grupo do animal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma. Existem 3 tipos de excretas nitrogenadas. E eu já desenhei aqui um quadro para a gente ver a toxicidade de cada uma e também a solubilidade em água. Isso aqui, pessoal, costuma cair nas provas, então atenção! Então vamos lá. A primeira é a amônia, e os animais que excretam amônia são chamados de amoniotélicos. Essa substância é extremamente tóxica e não deve ser acumulada por muito tempo no organismo. E ela também é muito solúvel em água, o que é interessante porque os animais que excretam amônia vivem em ambientes aquáticos. Então pensem aqui comigo. Se a amônia é muito tóxica, ela deve ser liberada rapidamente. E se ela é muito solúvel, ela vai ser liberada em ambientes aquáticos. Isso é muito favorável, porque esses animais vão conseguir excretar a amônia com maior facilidade. E os exemplos de animais nós temos os quinidários, os moluscos que vivem em ambientes aquáticos, os anelídeos aquáticos, como por exemplo os poliquetas, os artrópodes, aqui neste caso os crustáceos, também os equinodermos e os cordados, como por exemplo os peixes ósseos. Temos também animais ureotélicos, que excretam a ureia. A ureia é menos tóxica que a amônia, mas é também uma substância solúvel em água. Bom, a ureia, por ser menos tóxica, pode ser armazenada por mais tempo dentro do organismo. E no caso dos vertebrados, que é o nosso caso, a ureia é sintetizada a partir de uma reação que envolve amônia e gás carbônico. Ela será produzida dentro do organismo e depois excretada, sendo eliminada principalmente na urina. E alguns animais terrestres, como os anelídeos e também os cordados, aqui neste caso, os peixes cartilaginosos, como por exemplo o tubarão, os anfíbios e os mamíferos excretam a ureia. E o último excreta é o ácido úrico. Os animais que excretam essa substância são chamados de uricotélicos. Vocês devem imaginar que o ácido úrico é o menos tóxico, e é isso mesmo que acontece. E além da baixa toxicidade, ele também é insolúvel em água. E excretar ácido úrico é uma vantagem para animais que vivem em ambientes terrestres. Mas isso por quê? Bom, o ácido úrico, por ser menos tóxico, pode ser, por exemplo, armazenado dentro de um ovo do animal. E além disso, por ele ser menos solúvel, o animal não precisa liberar muita água para conseguir eliminar o ácido úrico. E isso representa uma economia de água, o que é muito importante para a conquista do ambiente terrestre. E os exemplos de animais que excretam ácido úrico são os artrópodes, principalmente os insetos, e também alguns cordados, como os répteis e as aves. Todos esses excretam ácido úrico. Então, pessoal, terminamos por aqui com o nosso quadrinho e eu quero que vocês nunca se esqueçam que a excreção do ácido úrico, principalmente,
e também da ureia são estratégias adaptativas importantes para a conquista do ambiente terrestre, porque a excreção dessas substâncias está relacionada com uma economia de água. E são esses pontos que costumam ser cobrados nas provas. Fechamos por aqui então, e na próxima aula vamos falar sobre o sistema excretor. Não perca, até lá!